Oi, aqui é a Angela Lins, da página Ciência UOL do Facebook. Eu estou aqui para responder algumas perguntas do Samuel, do Qual a Fórmula. Primeiro, ele me pede para falar sobre a importância da divulgação científica. Mas antes de falar disso, eu vou falar da importância da ciência. Primeiro, o que é ciência? A ciência, no fundo, é a busca por entender o mundo em que a gente vive, desde as partículas menores que o átomo até todo o nosso universo. Então você vai entender tudo. Então a ciência busca entender o mundo em que a gente vive. E você tem dois tipos de ciência. Você tem a ciência básica e a ciência aplicada. A ciência básica é aquela que realmente busca entender tudo no mundo, busca entender a natureza como ela é. E a ciência aplicada? Quando você fala de tecnologia, por exemplo, você está falando da aplicação da ciência para coisas práticas. Se não fosse a ciência e a tecnologia, você jamais teria seus celulares, seus computadores, sua televisão, não teria carros, não teria as vacinas, não teria os remédios, não teria nada disso. Tudo isso dependeu primeiro da ciência básica e depois da ciência aplicada para poder ser criado. Entendendo o que é a ciência, para que ela serve, o que ela busca, agora sim vamos falar da importância da divulgação científica. Tem vários tipos de divulgação científica. O tipo clássico de divulgação científica é aquele que dá notícias sobre o que foi descoberto. Os cientistas descobriram tal coisa, os cientistas desenvolveram tal coisa. Então as notícias no mundo da ciência que vão afetar a nossa vida. Esse é o primeiro. Outro método de divulgação científica bastante clássico é aquele que mostra a ciência, Quer dizer, explica o que foi descoberto, explica pedacinhos da ciência. Mas você também tem outras formas de divulgação científica. Você tem, por exemplo, a parte de história da ciência. Também é uma divulgação científica, Quer dizer, você descobrir como na prática as coisas foram acontecendo para determinada coisa ser descoberta, explicada pelos cientistas. Então você também tem a divulgação científica que na verdade motiva as pessoas a querer saber mais sobre ciência. Motiva as pessoas a querer saber mais sobre um determinado assunto, por exemplo. Mas essas não são as únicas maneiras de divulgação científica que a gente tem. Você também tem a divulgação científica que mostra como a ciência é feita, quer dizer, como são os métodos da ciência, como é que ela é feita nos bastidores. E isso é muito legal. Porque às vezes parece que a ciência é uma coisa meio mágica, que os resultados caíram do céu. E não é verdade, a ciência na verdade é feita de trabalho árduo. Os cientistas estão fazendo milhares de experimentos, milhões de experimentos, estão calculando coisas, estão usando a criatividade até para criar tipos de experimentos. E tudo isso dá muito trabalho. Às vezes no laboratório as coisas dão erradas, falta luz, você tem problemas na vida real. A ciência utiliza um método científico para entender melhor o mundo que a gente vive. Como é o método científico? Como é feita a ciência na prática? Como é que é a vida de um cientista? Será que o cientista é um cara diferente? Será que ele é doido? Ou será que ele é uma pessoa como a gente? Só que tem objetivos bem específicos e segue uma determinada metodologia, que se chama método científico. Essa divulgação científica que mostra como a ciência é feita também é muito legal. E ela é muito importante, inclusive. E você tem mais um tipo de divulgação científica, pelo menos, que é a divulgação científica que mostra o que não é ciência, Na verdade, o que se diz ciência, mas é o que a gente chama de pseudociência. Ou seja, a coisa se diz ciência, mas não tem nada de ciência. Você tem várias páginas nesse sentido. O Ciencial é o tipo de divulgação científica que, na verdade, procura encantar as pessoas pela ciência, Procura mostrar, e olha que legal, olha, a ciência é uma coisa muito legal. A ciência, ela pode explicar o nosso mundo. Olha que bacana. Tem outra coisa, que eu esqueci de falar. Você sabendo mais de ciência e do método científico, é muito mais difícil você ser enganado por esses charlatões, esse pessoal da pseudociência. Então, a importância da divulgação científica é isso, é você mostrar para o pessoal, olha que legal, a ciência pode explicar o mundo. Olha como é surpreendente a maneira como o mundo funciona. Então você vê, tem vários tipos de divulgação científica. E todos eles são importantes, Desde o tipo que te motiva a aprender mais sobre ciência,
aquele que te ensina sobre ciência, aquele que mostra as notícias sobre ciência, aquele que mostra os bastidores da ciência e também aquele que te mostra o que não é ciência definitivamente, o que se diz ciência, mas não tem nada de ciência. Muita coisa me encanta na ciência. Eu acho que o que mais me encanta na ciência é justamente a busca por entender como o nosso mundo funciona. Isso é importante, porque o mundo não funciona como a gente gostaria que o mundo funcionasse. Ele funciona como ele funciona. E a ciência, ela mostra isso, não o que a gente quer ouvir, mas como as coisas realmente são. Várias outras coisas me encantam na ciência. Por exemplo, quando as pessoas descobrem curas de doenças, é muito legal. Quando a tecnologia proporciona pessoas que moram longe poderem se comunicar, isso também é muito legal. Muitas vezes a ciência e a tecnologia afetam muito a maneira como a própria sociedade funciona. A ciência ela pode realmente facilitar a vida do ser humano na face da Terra. Ela pode promover uma vida mais longa e melhor. A ciência é isso, é a busca por entender como as coisas funcionam. E acho que toda criança tem isso dentro dela. Toda criança quer entender como as coisas funcionam. Bom, algumas dicas de leitura para quem gosta dessa parte de divulgação científica. Os livros de Carl Sagan são fundamentais, principalmente O Mundo Assombrado pelos Demônios. Também vou indicar o Richard Dawkins, os livros dele também são muito interessantes, né, para a divulgação científica. Agora, se você se interessa por uma área específica da ciência, ou por exemplo, você quer saber mais sobre alguma coisa, como é que eu indico você fazer? Hoje em dia, todo mundo tem computador ou celular, então fica bem mais fácil. Então, por exemplo, eu quero entender mais sobre um determinado tema, um tema X. O primeiro passo eu recomendo consultar o Wikipedia mesmo, porque dá para ter uma visão bem geral. Então você vai ter uma visão geral do que é o assunto e a partir dali você vai poder se aprofundar. Depois de consultar o Wikipedia, aí sim você vai começar a consultar uma bibliografia mais específica. Então você vai correr atrás de livros específicos, você vai correr atrás de artigos científicos realmente sobre o assunto e vai começar a aprofundar sobre aquele assunto. E por fim, o Samuel me pediu para falar sobre o papel do cientista na sociedade. Nossa, é enorme, né? Então, quer dizer, o cientista, ele cumpre ali o papel de ajudar a gente a entender melhor o mundo em que a gente vive, desde a menor parte da matéria, passando pelas moléculas, por toda a química, células, biologia, órgãos, pelos sistemas, ser humano, outros animais, outros seres vivos, rochas, até o nosso planeta, e como é que o universo em si funciona. Então, o papel do cientista é fundamental, porque é ele que vai ajudar a gente a entender realmente como o mundo em que a gente vive funciona. Outro papel do cientista é também ajudar a aplicar esse conhecimento em coisas úteis. Aí você já vai entrar ali na interface entre a ciência e a tecnologia. E é isso aí, espero que eu tenha ajudado um pouquinho, isso foi bem resumido. Um beijão para o pessoal do Qual a Fórmula e dê uma olhada lá na página Sensual, no Facebook, que era muito legal, fazendo propaganda básica. Beijo, pessoal, tchau!